noite. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Gente, hoje o negócio foi... Abaixa um pouquinho o fundo, Vinícius. Muito. Hoje o negócio foi tenso, hein? Hoje a gente... Essa semana lá na loja tá bastante correria. E geralmente quando é 6 horas da tarde eu já tô em casa. Hoje chegando 6h30, cliente indo na porta de casa. A Vanessa hoje teve que ir com a mãe dela no médico. Não tava lá e todo mundo veio no Fusca. E aí chegamos aqui, já era 7 alguma coisa já. E foi tanta correria, eu falei, Deus do céu, que a gente vai falar hoje? E eu fiquei pensando sobre algo assim, ó. Eu queria falar sobre religiosidade. Que hora que é agora? 8 horas. Obrigado, querido, Deus te abençoe. Tá legal o som aí? Então desliga o negocinho aqui e fica perto. Quando você vê que volta, você põe de volta na tomada. Quando tiver com 4%. É assim. Todos nós que estamos aqui, nós temos uma crença. Parou? Todos nós que estamos aqui, nós temos uma crença. Nós temos uma convicção na nossa vida, com tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E muitas vezes a gente vai aprendendo algumas coisas, alguns vícios, coisas que vão entrando na nossa vida, a gente se adapta àquilo, se acostuma a fazer assim. E aí, com o passar do tempo, algumas dessas coisas vai fazendo a gente sofrer. Então, eu queria falar sobre justamente isso. Imagina quão bom seria se, por exemplo, Jesus pudesse estar aqui hoje, que Ele está, a palavra diz, em nome do Senhor Jesus, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele se faz presente. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Vocês que estão aí, creem nesse exato momento que eu estou aqui em cima falando, e que o Espírito Santo está me conduzindo a falar. Porque quando eu prego algo errado, ou quando eu falo algo da minha carne, minha vontade, meu desejo, não é o Espírito Santo que está falando, sou eu. E para a gente conseguir discernir isso? Ah, pastor, quando o senhor prega algo que me deixa feliz, é porque é o Espírito Santo. Ah, pastor, quando o senhor prega algo que testifica no meu coração, é o Espírito Santo. Ah, pastor, quando eu choro, quando o senhor prega eu choro, é o Espírito Santo. E nem sempre é isso. Se você começar a ler o Evangelho, você abrir lá em Mateus e começar a ver as palavras de Jesus, principalmente quando chega lá no Sermão da Montanha, é como um pai com um filho. O pai quer ensinar o filho a andar da maneira correta, então ele pega o filho e começa a falar para o filho o quê? Olha, filho, isso aqui você não pode fazer, isso aqui é desse jeito, isso aí que você faz é errado, você vai ficar de castigo. Então o pai vai educando o filho, na maioria das vezes, com o que não pode. E nós temos uma grande dificuldade de pegar os nossos filhos, por exemplo, e ensinar como se deve fazer. Na maioria das vezes, se você for fazer uma análise da sua vida, tudo que você passou com seus pais, e tudo aquilo que você faz com os seus filhos, na maioria das vezes você vem apontando o dedo dizendo, você não pode fazer isso. A gente tem uma dificuldade de colocar a mão e falar, vem cá, é assim, assim, assim. Porque primeiro a gente espera a pessoa errar, para depois a gente corrigir. E Jesus ficou fazendo isso com os discípulos. No capítulo 4 de Mateus, se não me engano, quando Jesus termina, sai do batismo, passa por todo aquele processo, e a Bíblia então sai que ele começa o ministério dele, o primeiro lugar que ele vai é na beira do mar. E ele encontra quem? 2 pescadores. E junto com esses pescadores tinha mais gente. E ele escolhe esses 2 e fala, venham, eu vou fazer de vocês pescador de... Você vê que Jesus chama e dá uma direção para eles. Jesus não chama Pedro, é Pedro e Tiago que estavam juntos, se não me engano, né? Pedro e Tiago, Jesus não chama, eles falam, vem, vamos comigo. Mas quem que é esse cara? Para onde está me chamando? Não, Jesus chama eles e fala assim, olha Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Olha o que Jesus fez com Pedro. Ele usou o quê? Se Jesus olha para Pedro e fala assim, eu vou fazer de você um ótimo semeador, pode ser que o Pedro ficasse pensando assim,
Semeador? O que é esse negócio de semeador? Para ele falar, eu farei de você um ótimo semeador, o Pedro e o Tiago, aqueles que estavam no barco, eu não me lembro mesmo se é Pedro e Tiago mesmo, dá uma olhada aí, capítulo 4, por gentileza. Eu sei que ele chama 2, depois mais 2. Ele teria, para falar de um semeador, ele teria que chamar alguém que trabalhava com fazenda. Ele teria que passar na beira de uma fazenda, ver alguém lá cavando um buraco, e chamar o cara e falar assim, ó, eu farei de você um grande semeador. A pessoa ia entender. Veja que Jesus, quando chama esses 2 pescadores, ele dá uma direção para eles, ele dá um norte, dá um oriente, dá um destino para esses 2. Por quê? Ele fala algo que os 2 entendiam. É eles mesmos? Hã? Pedro e André, justamente, Pedro e André. Então veja, ele dá um norte, porque os 2 eram pescadores. Então quando ele fala, farei de vocês pescadores de homens, eles fizeram, poxa, a gente pesca peixe. Esse Jesus, o Messias, porque devem ter sentido algo ali na hora, vai fazer a gente pescador de homens, a gente vai ganhar vidas. Veja que Jesus usa algo que eles entendiam para dar uma direção para aqueles 2. Isso é o mais interessante, a maioria das vezes Jesus sempre respondia com perguntas. E na maioria das vezes a gente não consegue, a gente só consegue apontar e falar, não faça isso. Então quão bom seria hoje, nós estamos aqui em pouquinhas pessoas, geralmente quarta-feira é pouquinho, se Jesus estivesse aqui hoje em pessoa e falasse, gente, vem cá, senta todo mundo aqui em volta de mim, como ele fez no capítulo 5. No capítulo 5, os discípulos se assentam em volta para prestar atenção, vem aquela multidão e ele começa a pregar no Sermão da Montanha. Aí ele sentasse aqui hoje e falasse assim para cada um de vocês, olha, eu sei que cada um de vocês tem uma convicção no coração, e eu sei que é a melhor intenção do coração de vocês, mas eu gostaria de pedir algo em especial. Vocês iam falar o que, mestre? O que, Jesus? Apaga tudo aí, arranca tudo isso aí, tudo que você aprendeu, do jeito que você aprendeu, apaga, porque a partir de agora, eu vou ensinar para você algo novo. Detalhe, vou ensinar para você algo superior do que tudo isso aí que você aprendeu até agora. Sabe por que muitas vezes você não consegue atingir certos objetivos? Sabe por que muitas vezes você ainda não consegue dar um passo, parece que aquilo está amarrado, não desenvolve, não anda? Sabe por que muitas vezes você fica batendo cabeça, dando murro em ponta de faca? Porque muitas vezes você está fazendo da maneira como você acha. Mas foi assim que eu aprendi. Então, foi assim que você aprendeu, mas agora eu vou lhe ensinar algo ainda melhor. Então vamos fazer o seguinte, passa uma borrachinha aí, porque eu quero colocar algo novo no seu coração. E hoje, eu em nome do Senhor Jesus, quero trazer isso ao coração de cada um de vocês. Aí você vai falar, pastor, mas a gente já conhece Jesus, a gente já sabe que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz, a gente já sabe de tudo isso. Como que o Senhor quer ensinar algo novo para a gente? Porque eu sei que as mazelas da nossa caminhada, do nosso passado, os nossos achismos, as maneiras como a gente faz, muitas vezes tem feito a gente sofrer e ficar parado. Porque nós temos uma grande mania de persistir muitas vezes em algo que a gente vê que não está dando certo. A gente está dando errado, você não está percebendo, você não para, respira e fala, poxa, tem alguma coisa. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada é analisar tudo aquilo que eu tenho feito, analisar tudo aquilo como tem caminhado, e eu preciso olhar para aquilo e falar, Senhor, por que é que não está dando certo? Por que é que não está funcionando pelo menos como eu acho que deveria esperar? Tem 2 coisas para a gente pensar nisso. Uma delas, não está funcionando como você acha, porque na verdade não é do jeito que você acha, e é realmente desse jeito, então se satisfaça com aquilo que você já tem. E outra, é porque você está fazendo com a ferramenta errada. Se eu chamar qualquer um de vocês aqui, pegar uma garrafa e falar assim, quebra essa parede para mim, você vai conseguir? Você pode, da primeira batida que você der com a garrafa, você pode até arrancar uma lasquinha da parede, mas você vai continuar conseguindo quebrar depois? Por quê? Porque a garrafa vai arrebentar. É a ferramenta correta? A garrafa serve para quê? Para pôr líquido dentro. Se eu falar para você, querido, pega esse recipiente aqui e complete ele com água para mim,
vai lá e faz essa gentileza, você provavelmente vai ir e vai voltar com o negócio cheio. Então, na maioria das vezes, estamos usando as ferramentas erradas, estamos empenhando e aplicando as nossas forças da maneira e com a ferramenta errada. Quem aqui já viu aqueles lutadores de artes marciais? Todo mundo já viu briga, essas coisas, né? Vocês já perceberam lá que naqueles UFC, os caras ficam dando soco um no outro para ver quem desmaia o outro primeiro para poder ganhar o UFC, assim que funciona, né? Porém, existe algumas técnicas usadas, que pode ser aquele cara mais fortão, que quando você entra no ringue, você fala, agora lascou, como é que eu vou contra esse cara? Tem vezes que eu vou assistir aqueles combates lá, que chama combate, e entra um normal, e entra aquele outro forte, gigante assim, aí você fala, nossa, coitado daquele ali, vai morrer. No decorrer da luta, em um certo momento, eles caem no chão, e aquele que não dava nada vai lá, pega a mãozinha ou o pezinho do outro de uma maneira, torce, e o cara bate. Por quê? Ele aplicou o quê? A força correta, da maneira correta, e atingiu o objetivo dele. E na maioria das vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente usa uma ferramenta para tudo. A gente começa a usar a mesma ferramenta para a maioria das coisas. E em umas coisas dá certo, em outras não. Aí a gente começa a dar 2 passos para frente, 1 para trás. Aí tem hora que dá 2 para trás e 1 para frente. E o negócio vai, não vai, não vai. E você olha e fala, o que está acontecendo? E aqui nós temos um exemplo. Eu acho que é o maior exemplo de homem de Deus que a Bíblia pode narrar, é o apóstolo Paulo, todo mundo conhece ele. Olha só, para vocês terem uma ideia, diante dos estudos, os teólogos, os maiores teólogos, chegaram à conclusão que o Paulo está entre as 5 mentes mais brilhantes do mundo, comparado com Einstein. Olha a comparação que esses caras fizeram. Veja que Deus não foi lá e escolheu qualquer um. Vou pegar você mesmo aí que está passando, que você sabe. Não, eu não sei nada, também não quero, não estou nem aí. Não, Deus foi lá e olhou o cara e falou, esse cara aí, ele se esforça, ele se dedica, ele é o cara, eu vou escolher ele para fazer essa obra. Tanto que Deus, antes de chamar o Paulo, ele pede para alguém lá falar com Paulo, que é Ananias. Se você for lá ler o capítulo 9, se não me engano, de Atos, vai mostrar a conversão de Paulo, ou seja, Saulo. Quem que é Saulo? É o mesmo nome, só que traduzido do grego para o hebraico. Então ele tem um encontro com Jesus. E o que Saulo ou Paulo estava indo fazer naquele exato momento? Ele estava indo proteger Deus, gente. Olha que coisa louca, ele estava indo com todas as suas forças proteger Deus, lutar por Deus, por tudo aquilo que ele acreditava. O Paulo, com 22 anos de idade, lembra que eu já expliquei para vocês por que Jesus começou com 30 anos de idade o ministério e não foi com 25 nem com 22? Era porque a tradição judaica entende que o homem só é homem de verdade a partir dos 30 anos de idade. Olha que coisa louca, Jesus entendia e Jesus respeitava, sabia as tradições, as regras, Jesus sabia de tudo isso. Então, Jesus espera dar 30 anos e fala, agora eu vou lá fazer o meu ministério, provavelmente por isso. Mas Saulo, com 22 anos, era considerado um mestre da lei, um fariseu. Aí você pode para você olhar agora e falar assim, pastor, que diferença faz isso? Gente, é a mesma coisa de você dizer que o teu filho que acabou de terminar a escola, entrou numa faculdade aí, está terminando uma faculdade, e a partir de amanhã o seu filho vai ser o cara lá do STF, vai ser aquele juiz do Superior Tribunal Federal. Você acha que é fácil chegar naquele cargo? É para qualquer um? Não, o cara tem que ser o cara, e faz concurso, e passa e presta, e faz um monte de coisa, estuda, esses caras já têm uma pré-disponibilidade assim mental mais fácil do que a maioria. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade de aprender. Então o cara para chegar lá tem que dar muito duro. É igual o piloto de avião. O cara para entrar piloto de avião, ele vai, faz um cursinho, amanhã está dirigindo um Boeing 747 com 200 pessoas dentro. Tem que fazer não sei quantas mil horas de voo, tem que se dedicar. O Saulo, gente, com 22 anos, era um mestre da lei. Só para vocês entenderem isso.
Só para vocês entenderem o comparativo. Por quê? Porque além de Saulo ficar atrás dos rabinos, a Bíblia diz que os talmidins, as crianças com 10 anos de idade, comiam a poeira do sapato desses caras. Olha que coisa louca. Os caras andando, lá não tinha asfalto naquela época, né, gente? Então levantava a poeira. Os estudos dizem que os talmidins, com 10 anos de idade comendo a poeira, eles já têm a Torá decorada. Você perguntar para eles o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, eles já sabem tudo. Se for capítulo e versículo eles usam lá, eles já sabem. Então o Saulo cresce, babando, comendo ali tudo aquilo que ele podia, aprendendo. Quando chega em torno de 20, 22 anos de idade, o Saulo foi considerado um mestre, um fariseu, um mestre da lei. Olha só, não é fácil chegar onde Saulo chegou, onde Paulo chegou. E aí então, vem Jesus. Olha que coisa louca. Eles tinham toda uma convicção, de toda uma cultura. Durante 4.000 anos, esse povo sofreu no deserto. Abraão, você vê que geralmente eles falam muito, como dizia Abraão, Isaac, Jacó. Eles trazem tudo da religião lá de trás, tudo aquilo, é uma convicção. Eu li essa semana, que os judeus que não creem em Jesus, judeu não creem em Jesus, eles estão falando que a vinda do Messias está próxima. Para eles, Jesus não veio ainda, eles não creem em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que eles recusaram e negaram. Jesus veio para os seus e os seus os recusaram. Então esses judeus estão esperando o Messias, porque eu sempre estou contando para vocês que eles acreditam que o Messias vai vir e vai resolver o problema do mundo. Então esses judeus estão lá com essa convicção, e Paulo era um desses. De repente aparece um tal de Jesus de Nazaré. Lembra que Natanael diz assim: pode vir alguma coisa que presta lá de Jesus lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa que presta lá de Guaiçá, irmão? Estou aqui, não deve prestar. Pode vir alguma coisa que presta ali? Deve. Olha só. Aí aparece Jesus e diz o seguinte: gente, eu sei que vocês creram no meu Pai, em Deus Todo-Poderoso, mas agora não é mais essa história aí não. Agora é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou o sacrifício. Não precisa mais comprar bezerro e levar para matar no final de semana. Não precisa mais participar das festas anuais. Não precisa mais. Agora vocês estão livres. Agora é só crer em mim e pela fé vocês serão salvos. Ela vem de graça do céu. Agora você não paga mais para ter isso. Imagina a cabeça dessas pessoas. Imagina alguém chegando para você nesse exato momento dizendo assim: ei pessoal, a partir de agora não é mais Jesus. Quanto tempo faz que você vem para a igreja e acredita em Jesus? Quanto tempo faz que você se converteu? Aí vem alguém e fala assim: ó, agora não é mais Jesus, agora é o Ricardo. Você vai falar com o Ricardo, vai orar para o Ricardo vai falar com Jesus, Jesus vai falar com Deus. Mudou tudo. Fala, mas eu vou crer no Ricardo agora? Você tá louco? Para com essa conversa, fiado. Que nem esse tal de Cacou Felipe que tem aí, que agora não é mais Jesus, é um lá da Nigéria, não sei de onde que é, da África. Ele que agora é o intermediador entre os homens e Deus. Jesus não é mais agora, Jesus já subiu e agora Deus colocou ele. Imagina só a cabeça dessas pessoas. E é isso que eu quero falar com vocês, para que a gente possa começar a deixar os nossos achismos de lado e mergulhar no Evangelho de Cristo, para que a gente possa começar a ter convicção daquilo que fazemos e acreditamos, não através de nós, mas através da palavra. Porque quando Paulo tem um encontro com Jesus e fica cego sem enxergar nada, aquela luz toda, e ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido. Saulo fica cego, vai para um lugar e fica 3 dias lá jejuando, orando, falando com Deus. Imagina o turbilhão de informações que estava passando na cabeça de Paulo, falando: meu Deus, o que eu estava fazendo? Aí você pode falar: poxa, mas ele estava fazendo em nome de Deus, ele acreditava piamente naquilo, e você não acredita piamente em tudo que você crê?
A pergunta é: está certo o jeito que você está fazendo? Está certo o jeito que nós estamos fazendo? O que nós cremos? Qual é a nossa crença? Pastor, eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele me salvou na cruz, que Ele derramou o sangue, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu creio que Ele está ao céu, e aí, tá, você creu em tudo isso? Amém. Agora e para a sua vida, o que você crê? Eu acredito que eu tenho que ir no culto de domingo, e glórias a Deus vocês que conseguem vir no culto de quarta. O que mais? De vez em quando eu falo de Jesus para alguém que aparece. Não mato, não roubo, não estupro, tento pagar minhas contas em dia, e é isso. E aí? Você acha que se hoje você estivesse aqui diante de Jesus, e Ele perguntasse para você, e aí? O que você ia responder para Ele? Você imagina se Jesus fizesse que nem nós fazemos com os nossos filhos, quando eles erram lá, e começa a falar, você é errado, você não pode, não sei o quê, e Jesus abrisse um livrinho, uma cardineta que ele vem anotando aqui, aí ele vai na folhinha assim, Lúcia, deixa eu ver, você, Lúcia, que eu vou aqui, olha aqui, Lúcia, eu anotei umas coisas aqui que você fez aqui, Manuel, aqui, achei a minha cardinetinha, Manuel, lê aqui, mané. Nossa, era para mim ter feito tudo isso aqui? Quando é assim, você não precisava ter feito, mas a partir do momento que você disse eu creio, aí o negócio muda de história, porque a palavra diz o quê? Que aquele que está ligado na videira verdadeira tem que gerar. É impossível árvore boa gerar frutos ruins. É impossível uma árvore ruim gerar bons frutos. Aquele que estiver ligado em mim, mas não gera frutos, o que ele faz? Corta e joga fora. Se você voltar só um pouquinho, antes de Jesus aparecer, João Batista estava lá batizando o povo para arrependimento, não era? Eu batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas aí os fariseus começaram a ver aquela muvuca de gente na beira do rio e foram lá. E o que o João Batista começou a falar para eles? Raça de víboras, arrependam-se, ainda há tempo. O machado está posto à raiz. E depois de cortado ele vai fazer o quê? Vai pôr fogo em tudo aquilo que foi cortado e lançado fora. Vai pôr fogo na palha. Jesus estava, o João Batista estava, a Bíblia diz que ele era o que? O preparador. Ele estava preparando o caminho, ele estava tipo adiantando para a gente, olha, é pela graça agora, viu? De graça, não paga nada, não precisa pagar. Porém, essa graça não pode ser uma graça de qualquer jeito. A graça é o amor de Deus para cada um de nós, não é o nosso amor para com Deus. Como você bem sabe, já ouviu falar milhões de vezes, não há nada que você possa fazer para o Senhor te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Ele vai te amar igual. Porém, quando você se dedica a viver os sonhos, as vontades e os ensinamentos de Jesus, quem muda não é Deus, é você. E aí ele diz o seguinte: qual pai que um filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Tem algum pai que faz isso? Algum, né? Às vezes para brincar. Que nem eu vi esses dias, um menino que repetiu de ano, e ele queria muito videogame, e o pai veio com a caixa do videogame, e a hora que ele viu aquilo, ele começou a gritar histericamente, e deu a caixa para ele, ele ficou, e rodando, e a hora que ele abriu, estava cheio de livro dentro. Ele ficou assim. Qual pai que o filho lhe... Pai quer dar o melhor. E o Senhor, quando vem com os seus ensinamentos, o Senhor, quando vem com a sua palavra linda, maravilhosa, Ele não vem aqui falar assim: vocês vão ver só, eu vou colocar um monte de coisa difícil para vocês não conseguir fazer. Além do mais, vou proibir vocês de tudo que é gostoso. Vocês vão ver. Viver para mim não é fácil.
sabe tudo aquilo que é bom, vou proibir. Não é essa a ideia. É que o nosso juízo, a nossa carne é tendenciosa porque não presta, gente. E o Pai sabe disso, Jesus sabe, Ele olha e fala, vocês são tudo doido. Se eu soltar vocês pincham do precipício, e não é aqui. Tá vendo ali? Se você continuar indo aí, você vai cair lá embaixo. Mas eu vou continuar indo porque tá legal. Mas você vai cair. Aí a hora que cai, porque Deus não me ajudou, o Senhor não fez nada para me proteger. Quantas vezes já ouvi pessoas falando assim, eu estou desgostoso com Deus. Fala, meu Deus, o que Ele te fez? Ele podia ter me protegido. Do quê? É porque eu estava empinando a moto, e aí caí e me ralei todo. E Ele podia ter impedido, né? Podia ter segurado a moto em pé. Fala, não, meu filho. Jesus sabia que você ia cair e se ralar todo. E Ele falou para você, não faz isso. Seja prudente. O homem prudente. A ideia de Jesus é falar para mim, para você, tira todas essas doiduras que você tem da sua cabeça aí. Todas essas coisas aí que você está acostumado a agir, fazer. Para. Você está dando um fardo sobre sua vida, que esse fardo não é seu, cara. Você não aguenta. Mais um pouquinho que você continuar assim, você vai querer matar 2. Pelo menos 1. E a ideia não é, eu vos deixo a paz, Ele diz. E detalhe, a paz que excede todo entendimento. Gente, tem situações na sua vida, que se hoje eu falar para você, irmão, você lembra aquela passagem da sua vida que aconteceu assim? Você vai falar, nossa, lembro. Como que você conseguiu passar por aquilo? Rapaz, não sei, acho que foi Deus. Foi Deus que me ajudou, porque eu mesmo não conseguiria. Justamente, essa é a paz que excede todo entendimento. Olha só, Jesus vem, anda com os discípulos, ensina nos mínimos detalhes, mostra como é que expulsa demônio, mostra como é que multiplica o pão, mostra tudo para os discípulos, tudo bonitinho. Aí eles faziam errado, Jesus falava, vem cá, não é assim, ensina. Aí Jesus vai, morre, ressuscita, volta, fica 40 dias com os caras, mais um pouquinho. Vocês crê? Creio, tá vendo? Eu tô vivo, eu não morri, põe o dedinho aqui, Tomé. Não, senhor, tá tudo bem, eu já sei que o senhor tá vivo mesmo, porque Tomé estava duvidando. Não, mas põe o dedo aqui, porque já eu vou ter que ir pro céu, e vocês vão ficar, mas é só por um pouco espaço de tempo. Vocês acreditam nisso? Acredito. Então beleza, fica aí. Aí você vai lá no capítulo 12, se não me engano, de Romanos. Perdão, de Atos. Coloquei Romanos na cabeça e abri Atos aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E o Pedro, vocês sabem, se vocês quiserem abrir aí. E olha que coisa louca, eu estava em casa esperando, dando tempinho de ver se eu ia vir embora. E eu falei, Senhor, mas como é que eu vou explicar para o povo que a gente tem que parar e olhar para você, para entender, porque a gente acredita em você, a gente acredita, a gente está tentando, está se esforçando. Inclusive tem hora que nós estamos dando um duro lascado para ver se a gente consegue pelo menos tentar agradar um pouquinho seu coração. Mas tem hora que a gente faz uns negócios que não vai. E aí eu abri o meu celular para começar a ver o que eu ia pregar. Eu não sabia o que eu ia pregar, e aí eu falei, não, vou pregar sobre a religiosidade. E aí veio isso de Atos 12, aí eu fiquei pensando, o que tem Atos 12? Eu não lembrava, irmão. Leio um monte de coisa, mas não lembrava. Aí eu comecei a ler aqui, é aquela passagem que Pedro é preso e vai para a prisão. E aí eles colocam, vamos ler aqui para vocês. Olha aqui, capítulo 12, versículo 5 de Atos. Diz assim: em Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Já tem aqui, gente, uma direção do Senhor. A igreja orava intensamente por um motivo, por uma causa.
Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada da prisão. Pensa aqui, olha aqui para mim. O cara estava dormindo, 2 guardas, 2 algemas, não sei se uma era na mão, outra no pé, e lá na porta tinha mais gente, mais guarda lá, sentinela prestando atenção, tudo isso com medo do Pedro sumir. Vamos lá, 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro. Pedro estava dormindo tanto que ele não viu. O anjo teve que tocar nele. Ele brilhou do lado de Pedro e disse: põe a capa. Isso, disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu. Olha o que está dizendo: não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Pedro andou com Jesus. Presta atenção aqui agora. O anjo vai lá, desperta o Pedro, acorda, quebra se a gente continuar lendo, cai as algemas, liberta tudo. O Pedro sai com o anjo e está escrito aqui, ó, e ele não sabia que era real o que estava acontecendo. As algemas caíram dos punhos de Pedro. E aí isso antes, as algemas caíram e o anjo disse: coloca sua roupa e vem. O Pedro ficou vendo tudo aquilo e tipo assim, ficou assim, ó, não estou acreditando. Será que é verdade isso aí? Agora eu te pergunto, como que pode Pedro pensar isso, a Bíblia narrar que o Pedro não sabia se era real ou não? Se o Pedro viu Jesus ressuscitar aquela criança quando estava vindo de encontro com eles, num velório da viúva que já tinha perdido o marido, estava lá. Pedro viu Jesus lá no monte. Pedro viu tantos milagres de Jesus. Pedro viu, presenciou com os olhos, estava junto. Aqui nós estamos no capítulo 12. Lembra que lá no capítulo 2, se não me engano, de Atos, ele vai entrar lá no templo de Salomão, no templo de Salomão, no alpendre, e tinha um aleijado da vida toda, e o cara falou assim: oh, me dá uma esmola. Ele fala: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro viu tudo isso, gente. Olha que coisa doida, um pouquinho antes, no capítulo 10, é o Pedro que vai lá na casa de Cornélio, batiza todo mundo, as pessoas acordam, viram, o Pedro pregou em Atos 2, quantos ele converteu em Atos 2, gente? 3.000 pessoas foram convertidas. O cara, imagina eu aqui agora pregando, com o Espírito Santo, power que Pedro estava, isso aqui com 3.000 pessoas, não ia caber gente, e 3.000 pessoas se ajoelhando, se convertendo, entregando a vida a Jesus. É uma coisa louca de imaginar, não é? Pedro viveu tudo isso, aí de repente um anjo aparece, e Pedro fala: não acredito que isso está acontecendo. Olha a convicção. E aqui, eles vivendo isso, não conseguiram muitas vezes ter convicção. Aquela vez, Felipe conversando com Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus fala: Pedro, deve ser brincadeira. Ô, Felipe, deve ser zoeira que você está falando isso aí, né? Andou comigo esse tempo todo e vem perguntar para mim, te mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Sabe o que é tudo isso, gente? É que Jesus, Espírito Santo, Deus deseja que nós venhamos viver a simplicidade do Evangelho. É a simplicidade. Talvez a gente comece a colocar coisinhas demais, e exigências demais, e a gente exige da gente mesmo demais, e da nossa família demais, e de todo mundo demais, e as pessoas acabam não fazendo do jeito que você quer, ou as pessoas erram, e aí a gente acaba falando assim: mas será que está certo? Será que não é? Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou? Jesus quer o amor, gente, quer a simplicidade, quer o carinho. Jesus quer isso de você, que você pregue o Evangelho no teu coração, na simplicidade do que Ele preparar para você. Porque, olha só, Ele disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos colocarei um peso em cima de vocês. É isso que Ele fala? Não, vos aliviarei. Ele quer trazer esse alívio para a sua vida, esse alívio. Só que, não se esquecendo que todos fomos chamados de filhos.
Todos que nós aceitamos, não morremos com Ele. Romanos 6, morremos com Jesus, ressuscitamos com Jesus. Não somos mais a mesma pessoa, somos nova criatura. Nova criatura. E o que é essa nova criatura? Parecido com quem? Com Jesus. Essa é a ideia. Então, a partir de agora, a partir de hoje, que as suas convicções, as suas crenças venham somente estar em Cristo, pela palavra que nos foi revelada. O que é humano, natural, não adianta a gente querer sistematizar, porque você faz de um jeito, ele faz de um outro, cada um vai fazer de um jeito. É a multiforme graça de Deus. Essa semana eu recebi a notícia de uma pessoa que, não tendo condições nenhuma, conseguiu gerar uma situação onde uma família que está com uma pessoa de cama, precisando de um monte de coisa, faltando necessidade. Não sei se vocês viram que agora vai ter um negócio de médico em casa. Pessoa que não consegue ir no hotel, lá vai ter um médico, vai na sua casa. Conseguiu agilizar através, eu acho que do bom coração. Eu acho que o bom, não tem influência nenhuma, mas eu acho que o coração voltado, a busca, o desejo de poder ajudar aquele que estava lá caindo, essa pessoa conseguiu promover essa situação, onde agora essa pessoa vai ser acompanhada por um médico e vai receber tudo o que precisa. E tem gente que tem convênio e não consegue isso, tem hora. Passa raiva lá no convênio na hora de ser atendido. Olha que coisa doida. Mas eu acho que é isso que é o Evangelho, é essa simplicidade. Não é pôr uma regra, ó, todo mundo vai ter que fazer assim a partir de agora, você vai ter que ir lá na prefeitura, ficar lutando com todo mundo lá, para conseguir. Não é isso. Eu acho que Deus vai preparando as circunstâncias, Deus vai colocando isso na sua mão. E se você não parar de olhar para tudo aquele muro que você criou ao redor de você, durante a sua caminhada, na maioria das vezes Jesus passa e você não percebe. Na maioria das vezes o anjo está aqui do seu lado e você não está nem vendo, nem para ficar assustado. Porque a gente cria barreiras em cima de barreiras, e a gente vai criando esse muro. E o que o Senhor quer é o amor e a comunhão na simplicidade. Jesus veio para morrer na cruz. Jesus ficou enrolando para fazer isso, gente. Cumpriu o papel dele, com 3 anos chegou a hora, ele falou, está chegando a hora, eu vou ter que ir, vocês não ficam tristes, eu vou ter que passar por isso, um Judas vai ter que me trair, se não fosse aquele seria outro, vai acontecer, vai me beijar, eu vou ser preso, eu vou apanhar, mas fica tranquilo, porque logo depois desse momento difícil, triste, eu vou olhar para o céu e falar, Pai, eu não quero, passa de mim esse cálice. Depois disso vai vir o quê? O triunfo. Porque Ele venceu a morte, ressuscitou dos mortos, pisou na cabeça do inimigo e nos resgatou da maldição do pecado. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer mais uma noite que nós estamos aqui reunidos, porque nós temos que vir à igreja. De verdade, eu não quero mais isso para a vida de ninguém. Eu não quero. Eu quero que seu coração queime de desejo de estar aqui para escutar algo da parte de Deus. Não porque esse algo pode prevalecer, como é a palavra quando a pessoa vai ganhar? Não é nem recompensa a palavra, quando aquilo vai te trazer benefícios particulares. O nosso intuito muitas vezes de vir numa igreja às vezes porque a gente está muito mal ou porque estamos precisando de alguma coisa. O Senhor quer que nós venhamos aqui de todo o nosso coração, estarmos aqui reunidos num só fé, num só Espírito. Você não veio aqui para cantar uma musiquinha, você não veio aqui para receber o teu milagre, porque você já é um milagre do Senhor. Você já tem o Espírito Santo de Deus, você já é filho amado, querido, não só aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, em tudo quanto é lugar. Há algo mais poderoso e mais valioso do que saber que você é um filho amado e querido, mesmo que muitas vezes as coisas não saiam da maneira como você gostaria. Na sua vida, você que tem um filho, mas se você não tem um filho, você já foi filho. Tudo que você quis, do jeito que você quis, aconteceu? Seu pai te deu, ou você deu tudo para os seus filhos do jeito que eles queriam? Não, as coisas não funcionam desse jeito. Mas Jesus disse, dai graças em todas as coisas, porque é bom. Graças a Deus. Pensou se você nem vivo tivesse para passar pelo problema?
Mas o Senhor foi tão misericordioso que Ele te deu o dom da vida. Ele é o autor da vida, autor e consumador. E falou assim: olha, todos vocês aí, é só um periodinho de tempo, viu? Uns 60, outros 50, outros 70, outros 80, uns mais ou menos 100, 108. Vi hoje uma senhorinha assoprando a velhinha. 108 aqui no domingo. Eu não sei se vocês repararam, mas tinha uma senhorinha aqui do meu lado, cabelinho branco, na ceia. Sabe quantos aninhos? 89. E quando ela ajoelha para orar, sabe quantas horas? Pai do céu, que vergonha. Você acredita? 55 anos de Deus é amor. Só de Deus é amor, eu nem sei se eu vou chegar lá. Olha que coisa doida. Simplicidade. Quietinha. Muito bom, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, ela falou. Falei amém, muito obrigado. E eu acho que uma pessoa da Deus é amor era para ela sentir uma grande diferença, né? Porque lá é tudo muito simples e tal. Aqui nós com banda tocando, e o Vitor tocando bateria, e nós tocando guitarra, e olha que coisa doida. Mas ela veio, participou, comeu conosco, participou da ceia. Glórias a Deus, o nosso Senhor Jesus é maravilhoso. E é isso, gente. Não deixe coisas impedirem você de viver o melhor de Deus na sua vida. O Senhor quer que você viva o melhor. Deus não quer ver você sofrendo. Mas tem momentos que a gente vai sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O choro pode durar uma... O que Jesus estava dizendo quando Ele falou que o choro pode durar uma noite? Às vezes um dia, uma semana. Tem gente que dura um mêsinho, tem gente que dura 2, tem gente que vai passar por um tempo de aperto, mas a alegria é muito maior do que o sofrimento. Eu, pastor Vinícius, particularmente, não consigo sentir a dor de sofrimentos que eu passei há 2 meses atrás. Não consigo. Eu me lembro dela, sei que não é bom, mas não consigo fazer uma força aqui e sentir a dor, não consigo. Mas a alegria do Senhor que está na minha vida, que me motiva a estar aqui, sair correndo do meu trabalho. Você que saiu correndo da sua casa e saiu e falou: poxa, trabalhei o dia inteiro, corri, fiz um monte de coisa, limpei casa, cuidei, e às vezes nem estou tão afim, mas o Espírito que te motiva a estar aqui, essa é a alegria. Glórias a Deus por isso, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos despir de tudo aquilo que nos impede de escutar do Senhor, em bom tom, assim como foi pregado no domingo. Pedro ali do lado, todos eles, e tu me amas. O Senhor está falando isso o tempo todo pra gente. Só que aí a gente muitas vezes deixa de escutar o tu me amas para escutar qualquer outra coisa que não tem a menor importância. Entenda uma coisa, tem coisas na sua vida, gente, que você não vai conseguir resolver, infelizmente. Você vai ter que colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu tentei, mas eu não consigo estar contigo. E o Deus que faz a semente germinar, brotar e crescer, vai conseguir resolver esse problema. Você tem dúvida que o Senhor pode resolver isso? Não há nada impossível para Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Desde quando nós começamos na garagem de casa, eu tenho um zelo muito grande e um medo muito grande. Vocês que já estão comigo há tanto tempo, sabe? Eu tenho um medo muito grande de atar fardo sobre as pessoas. E talvez esse medo de atar fardos, ele possa ter me deixado com um zelo extremo, vamos dizer assim. E aí, às vezes a gente não consegue discernir que existem coisas que a gente vai precisar fazer sem que alguém fale para a gente fazer. Existem coisas que o Senhor vai mover o seu coração acerca de você tomar atitude, fazer sem esperar nada de ninguém. E eu desejo isso, que a gente cresça nessa graça, nesse conhecimento, sabia? Eu desejo que a gente consiga desenvolver isso, não da maneira do Vini, do pastor, nem da maneira da igreja A ou da igreja B, mas que a gente consiga desenvolver isso da maneira de Deus, com paz no coração.
Porque a melhor coisa do mundo é isso, é a gente conseguir ter paz no coração para desenvolver as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus trazem uma recompensa quando fazemos para o Senhor. Tanto que, quando em Mateus 6 diz o seguinte, olha, quando você for dar uma esmola, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque quando você faz e mostra para os outros, você já recebeu a sua recompensa, não é isso? Mas quando você faz em secreto, a recompensa vem do Senhor. E a pergunta que eu quero lhe fazer hoje é: você prefere a recompensa do homem ou do Senhor? Do Senhor, não é? Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Não há nada melhor do que viver isso. Não há nada. É que muitas vezes a gente acaba fazendo e os outros acabam vendo. Amém. Mas o que é o sentimento, o desejo do teu coração? É fazer para que os outros vejam ou para que o nome do Senhor seja glorificado? Que nós venhamos conseguir ter esse discernimento de pôr as mãos no arado, como a Bíblia diz, e não olhar para trás. Você aceitou o chamado um dia, não aceitou? O chamado de Jesus? Não dá para correr, viu, gente? Não adianta correr. Se você aceitou o chamado, se Ele falou seu nome, você falou, presente, você quer? Quero. Eu não acredito aqui que ninguém aqui foi obrigado por Jesus. Alguém aqui foi obrigado a aceitar Jesus? Jesus veio e falou, você vai ser obrigado a me aceitar. Não, nós escolhemos nos reconciliar pela misericórdia dEle, porque Ele fez tudo que tinha que ser feito, estendeu os braços e falou, eis-me aqui, filhão. Essa vida sua aí não é tão boa, mas comigo vai ser muito melhor. Você falou, obrigado, Senhor Jesus, por Senhor derramar essa fé no meu coração. E é desse jeito que você consiga viver esses sonhos de Deus, que Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida, e que a gente consiga escutar essa voz para viver e ouvir os sonhos e os projetos de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém?